você falasse para a gente, Arthur, a respeito de birras, né? Então fica aquela dúvida, é birra ou é crise, né? Queria que você passasse para a gente um pouquinho disso, porque muitas mães têm essa dúvida, né? Sim, sim. É, só para começar, gente, assim, é um assunto assim que é bem complexo, né? Quando a gente, Bastante. ainda mais assim do modo da ciência da análise, assim, a minha visão é tudo com embasamento na análise do comportamento aplicada, né? Que ela não é um método, porque quando a Sim, gente fala, aba é um método, não, ela não é um método, ela é uma sim. ciência. Porque o Isso. método é uma coisa ali mais fechadinha, né? E essa ciência, análise do comportamento, ela é muito complexa. Falar de comportamento é muito complexo. Então, Muito. veja bem, quando a gente fala de birra versus estereotipia, quando é uma crise, quando não é. Então, veja bem, a gente sabe aí que uma definição para estereotipia, a gente já vai associar com aquela autorregulação, né? É aquela necessidade que o autista tem de se autorregular, de se organizar, né? Organizar esses pensamentos. Mas aí Sim. quando já começa a ser birra e crise? Porque veja bem, como que o nosso cérebro funciona, né? Deixa eu pensar num exemplo bem prático, né? Para não usar muito um termo técnico, para uma língua não muito entendível. Então, eu vou tentar ser bem prático. A Sim. criança, ela começa tendo a estereotipia. E aí, o que acontece, né? Estereotipias aí, né? Só reforçando, são aqueles comportamentos repetitivos que a criança fica geralmente naquele movimento que a gente chama de flap, que é aquele É. movimento assim, ou pulando, isso, ou balançando muito, ela está procurando um autorregulamento. Mas aí Aham. quando a gente começa já a falar de crise e birra, porque ela vai vendo o quê? Que quando ela começa a ter estereotipia, geralmente o pai, a mãe, a avó já corre e vem dar atenção para essa criança e já começa o que está acontecendo. Então a mãe começa a oferecer vários ganhos. E o cérebro da criança entende o quê? Opa, eu estou tendo estereotipia para me autorregular, mas eu estou tendo ganhos secundários com essa estereotipia. Sim. Mas é sem querer que os pais acabam entrando nesse caminho, né? Por que é sem querer? Porque eles querem ali fazer algo para ajudar a criança, só que sem querer eles acabam fazendo aquele famoso reforçamento. Então o que a criança começa a fazer? Ela quer chamar atenção, ela começa a ter a estereotipia. Só que vamos pensar o seguinte: a função dessa estereotipia nesse momento é chamar atenção ou é autorregulamento? É. Por isso que quando a gente fala de comportamento, a gente sabe que esses comportamentos ele tem quatro funções. Ou ele pode ser para chamar atenção, ou a criança ela quer o controle da situação. Uma outra situação é a fuga e a esquiva, né? Sim. Que também ela começa. Aí o que acontece? É por isso que é complexo, porque às vezes os pais falam assim: mas como eu tenho que agir nesse momento, Arthur? O que eu faço? O que eu falo para o pai? Pai, primeiro a gente tem que fazer uma análise funcional, ver o comportamento problema, o antecedente e a consequência. Nós vamos agir na consequência. A gente não vai dar a consequência que essa criança espera. E aí que a gente voltando a falar estereotipia versus crise. Tá vendo como é complexo, Carla? É. Falar um pouquinho disso?